Nuestras voces. Segunda temporada. Podcast producido por el Comité de la Juventud de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, CSA, con el apoyo del Instituto de Cooperación Sindical Internacional de la Federación General del Trabajo de Bélgica, FGTB. En este ciclo ponemos nuestras voces para hablar de los temas que interpelan a las juventudes de la clase trabajadora. No solo somos la voz del futuro, somos la voz del presente. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de la segunda temporada de Nuestras Voces. Hoy vamos a estar abordando un tema central para las juventudes trabajadoras: organización, transformación y fortalecimiento del movimiento sindical. Los y las jóvenes siempre estuvimos acompañando al movimiento de trabajadores y trabajadoras. La lucha de los sindicatos, junto a los movimientos estudiantiles, constituye una referencia muy importante en la región. Los y las estudiantes de ayer son los trabajadores y las trabajadoras de hoy, así que seguiremos juntos y juntas con las nuevas generaciones. Organizarse para representar a la diversidad de la clase trabajadora es fundamental, en la vida y en el trabajo. Lo que no puede una persona sola, lo pueden muchas personas juntas. Si nos reconocemos dentro de la clase trabajadora, entonces no hay dudas de que tenemos mucho en común por lo que luchar. La transformación es necesaria. Así como nosotros y nosotras nos hemos ido transformando a lo largo del tiempo, por ejemplo, nos transformamos de estudiantes a trabajadores, adquirimos nuevos conocimientos, cambiamos hábitos y conocimos nuevas herramientas, las organizaciones también se transforman, incorporan nuevos conceptos e ideas que se amalgaman o acompañan a las que ya se articulaban. Las nuevas formas de organización laboral precarizadas y en la informalidad, relaciones laborales disfrazadas de autoempleo, con contratos independientes y trabajos autónomos, posibilitados por nuevas tecnologías de comunicación mal utilizadas que promueven una severa mercantilización del trabajo y la desaparición de los vínculos y responsabilidades, son parte de esta nueva realidad. Por eso es relevante que las juventudes trabajadoras estemos atentas. Transformarse es de alguna manera acompañar los cambios de la realidad. El fortalecimiento de nuestros espacios va de la mano con nuestra autonomía y nuestro funcionamiento democrático. En momentos de avance neoliberal en la región y el mundo, hay que estar atentos y atentas a los gobiernos y las políticas antisindicales, generar estrategias para nuestra sostenibilidad y ser transparente a la interna de nuestras organizaciones. Si tenemos una organización fuerte y dispuesta a la transformación, somos como el junco que puede doblarse ante los embates, pero no se quiebra, resiste en pie ante toda adversidad. La organización, transformación y fortalecimiento del movimiento sindical es un eje transversal en el trabajo de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. Por eso hablamos con Rafael Freire, secretario general de la organización, para que nos cuente sobre la importancia de trabajar estas líneas. ¿Qué importancia tiene para las trabajadoras y los trabajadores estar organizados y organizadas? O que a história nos ensina é que sempre, quando temos alguma demanda, seja uma demanda política, uma demanda social, uma demanda econômica, em geral, quando nos organizamos e levamos essa demanda para adelante, temos mais força. A importância para que os trabalhadores e trabalhadoras se organizem é justamente defender seus direitos com mais força e organizar o nível de intervenção. Em la sociedade temos diversos modelos de organização de nossa sociedade. Temos experiências diversas de organização de los trabalhadores e trabalhadoras, pero temos uma experiência que já leva ciclo mais com diversos cambios internos, que é a experiência de organizar os trabalhadores e trabalhadoras em sindicatos. Então, a importância de hoje que nossa juventude trabalhadora se organizem é a ideia de ter mais força, mais poder, mais protagonismo para defender as condições laborais, as condições de vida e para defender, a partir de nossa organização de los trabalhadores e trabalhadoras, uma sociedade diferente. Então, é fundamental que tenhamos um nível de organização mais forte, sempre com a ideia que juntos y juntas somos más fuertes. ¿Por qué la transformación y fortalecimiento son transversales al trabajo de la CSA? Isto está relacionado a
primeiro, o contexto sociopolítico que vivimos em nossa região, ao período do funcionamento dos modelos econômicos que temos hoje e ao modelo sindical que temos hoje. Quando nós outros falamos em transformação e fortalecimento, a ideia central é: se aceitamos como válida a ideia de ter mais organização para ter mais força, mais protagonismo, nós outros temos que organizar uma classe trabalhadora real, uma classe trabalhadora de hoje. E hoje, a classe trabalhadora não é igual à classe trabalhadora dos anos 80 ou mesmo dos anos 90. Temos uma diversidade muito forte, infelizmente, na América Latina e Caribe. Grande parte desta classe trabalhadora está em los trabalhos de situação de informalidade e também com novos contratos e novos tipos de trabalho, como, por exemplo, os trabalhos por plataforma, de las aplicações e etc. Então, a ideia central é como podemos fortalecer uma estrutura sindical em los tempos de hoje, a partir da estrutura sindical que temos hoje, transformá-la para poder organizar esta classe trabalhadora que não tem um vínculo contratual e, nesta transformação, como conseguimos, dentro da estrutura sindical, ter a composição inteira da classe trabalhadora. E quando hablo da composição inteira, significa que a juventude trabalhadora esteja nesta organização, que os adultos estejam nessa organização, que os adultos maiores estejam nessa organização, que as mulheres estejam nessa organização, que os homens estejam nesta organização, que nossos trabalhadores e a população LGBTQI, mas também esteja nesta organização. Bueno, se temos a concepção que nossa estrutura sindical tem que se fortalecer e transformar-se para representar toda a classe trabalhadora com suas agendas, com suas demandas organizadas sindicalmente, esta política de transformação sindical tem que ser transversal a todas as políticas da CSA. Ou seja, tudo que hacemos em la CSA sempre tem que ter uma mirada. Como isto melhora nossa organização sindical? Como esta atividade pode transformar nossa organização sindical? O que eu, em minha militância sindical, dentro de meu sindicato, de minha federação, de minha confederação, o que estou fazendo para melhorar a estrutura sindical? Um câmbio importante de um conceito interno dentro de nossa estrutura sindical. Nós outros devemos mirar a classe trabalhadora inteira e não somente a classe trabalhadora que organizamos em nossos sindicatos. Se nossas centrais conseguem mirar a classe trabalhadora, vamos ver que na maioria dos países, 70%, 60%, 80% de nossa classe trabalhadora não estão organizada e devemos buscar esta organização. Então, quando decimos que é um eixo transversal, significa que é uma prioridade política da CSA organizar, fortalecer e transformar nossa estrutura sindical. ¿Cómo trabaja la CSA la incorporación de jóvenes a la organización, su estructura interna y cómo incentiva eso en sus afiliados y afiliadas? Bueno, a primeira coisa que, como CSA, devemos dar é o exemplo. Nós outros não temos dictames para nossas afiliadas. Temos um processo de fortalecimento e convencimento político. Então, o primeiro elemento é praticar o que falamos. Em la CSA, que é uma estrutura continental, com 49 centrais sindicais afiliadas, nós outros temos um secretariado de 7 pessoas e a primeira medida que tivemos em el congresso passado foi pôr uma jovem dentro do secretariado para dizer que podemos defender uma política e praticá-la. Então, a companheira Jordânia Urenha entrou com 33, 34 anos dentro do secretariado da CSA. Segundo, um fortalecimento do Comitê da Juventude Trabalhadora da CSA. E terceiro, que este comitê, junto com a estrutura da CSA, pueda fazer um debate aberto em las afiliadas sobre a necessidade de ter espaços de participação efetiva para os jovens. O segundo elemento importante é
estabelecer nossa visão de participação da juventude. Nós não temos a ideia que a juventude seja para o futuro. Esta ideia é uma ideia equivocada porque se decimos que a juventude é para o futuro, a juventude nunca vai participar como juventude, somente quando chegue à fase adulta. Decimos que a juventude é para agora. Convencer o sindicato que há que ter uma estrutura capaz de absorver a juventude trabalhadora dentro dos sindicatos, porque reconhecemos que algumas estruturas nossas todavia são muito pesadas para absorver o trabalho de los jóvenes ou as características que a juventude trabalhadora tem. E queria dizer que isso é muito possível e factível, porque a estrutura sindical avançou muito em los anos de existência. Os primeiros sindicatos que teníamos não tinham secretários de políticas sociais, não tinham uma secretaria de mulheres, não tinha o tema ambiental como um tema importante, não tinha os temas de combate ao racismo como um tema sindical, não tinha a ideia de las liberdades, não tinha a defesa de las liberdades sexuais e reprodutivas para as mulheres. Ou seja, foram agendas e espaços que foram se construindo ao largo da história. Se a pergunta é como organizar a juventude trabalhadora, o primeiro conceito que devemos entender é as juventudes trabalhadoras não têm que venir ao sindicato. O sindicato é quem tem que ir à juventude trabalhadora, pero tem que ir com 3 elementos muito básicos. Primeiro, oferecer uma estrutura política viva, que defenda seus interesses, que seja atrativos, que seja estruturas de lutas, de organização. O segundo, que pode absorver sua agenda, suas demandas, suas características enquanto juventude. E terceiro lugar, que esta estrutura interna pode absorver estes jovens em la estrutura de poder. O terceiro grande elemento importante é vencer a ideia de conflitos generacionais. Nós outros não podemos estimular um conflito entre gerações em el sindicato. O que devemos ter é que todas as gerações estejam dentro do sindicato. E aí recuperar um conceito básico. O que é um trabalhador ou o que é uma trabalhadora? Para nós outros, trabalhador ou trabalhadora é toda aquela pessoa que vai trabalhar, que busca emprego, que está empregado ou que já está jubilado. Isso é um conceito de classe trabalhadora mais ampla que manejamos aqui internamente. Por lo tanto, o papel central da CSA é mostrar que é possível ter a juventude dentro da estrutura, ter uma convivência generacional positiva, complementária e ter uma política que atenda às demandas da atual classe trabalhadora e estimular que nossas centrais pratiquem também este tipo de política em relação à juventude trabalhadora e que as centrais estimulem os sindicatos de base a abrir-se aí atrás de como organiza. Só vamos organizar a juventude trabalhadora se nossa política for atrativa, for interessante, mobilize, se tenha posição ideológica, se tenha posição política, que motive esta juventude a se organizar. Então, nesse sentido, a CSA trabalha com a ideia de um fortalecimento da participação da juventude com essas medidas. Los y las jóvenes hemos luchado por la integración y participación de todos los trabajadores y las trabajadoras, en su diversidad y pluralidad. Debemos reconocer e incorporar las demandas de la población trabajadora LGBTI+, de la juventud migrante, afrodescendiente, de los pueblos indígenas y originarios, y revertir las desigualdades históricas entre mujeres y hombres en el mundo del trabajo. Además, como jóvenes estamos expuestos a las lógicas laborales actuales, la tercerización, la precarización e informalidad laboral en muchos casos. Por eso, estar organizados y organizadas es tan necesario. Una de las maneras de fortalecer y transformar las organizaciones sindicales es aumentar la participación de trabajadores y trabajadoras jóvenes. La equidad intergeneracional es de gran importancia y valor. Las juventudes tenemos nuestros propios conocimientos y experiencias de lucha y organización, nuestra realidad e intereses particulares. Que estos se vean reflejados en las organizaciones sindicales nos fortalece a todos y todas. Tenemos también nuestras propias problemáticas y desafíos, la inserción laboral, el primer empleo y la vinculación de la educación con el trabajo, así como el acceso a la vivienda, la maternidad y paternidad, por lo cual debemos generar espacios que desarrollen nuestras propias dinámicas. Por todo esto, nuestra participación en espacios sindicales
políticos y públicos es esencial y hace avanzar a los sindicatos. Nuestro vínculo con las tecnologías de información y comunicación, en particular, es una dimensión en la que encontramos oportunidades para tomar un rol protagónico. Así como conocemos las nuevas tendencias de música, moda, cine y tecnología, también reconocemos las nuevas tendencias y desafíos globales y locales que enfrenta la clase trabajadora. Y como las juventudes somos protagonistas de los cambios, hablamos con Cristiana Paiva, integrante de la CUT de Brasil y presidenta del Comité de las Juventudes Trabajadoras de las Américas de la CSA. ¿Qué le dirías a las juventudes trabajadoras que aún no integran un sindicato sobre la importancia de organizarse? Ressaltar, que ao longo dos anos o movimento sindical foi quem trouxe, essa incansável busca por direitos, o fortalecimento da classe trabalhadora, o entendimento de tantos desafios, cada um em sua categoria. Hoje a gente tem diversos direitos que foram luta do movimento sindical. Eu acho que é importante ressaltar que a gente, a partir do momento que se sindicaliza, a gente começa a ampliar os horizontes, Não pensar só em nós, em nossa individualidade, mas pensar coletivo, em que todos e todas têm direitos a auxílios essenciais para a sobrevivência, para a qualidade de vida. E eu acho que trazer isso para essa juventude que ainda não é sindicalizada, ressaltar o quanto é importante a gente lutar não só pelos nossos direitos quanto trabalhadores, resistir, mas também a gente busca um geral da justiça, da igualdade social, a igualdade de gênero, um futuro e presente com muito mais qualidade para nós, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos familiares. E a luta sindical ela é muito solidária, ela não é só isso ali daquela sede do sindicato, é algo que vai para além disso. A gente está diariamente na vida dos trabalhadores e trabalhadoras e é importante ressaltar para esses jovens que venham para o sindicato, se sindicalizem, fortaleçam a luta, resistam, porque os desafios são enormes nesse cenário, em toda a América Latina, em todo o mundo, tanto em países que ainda estão em pandemia, como aqueles que já estão passando pelo pós-pandemia, Então, a luta sindical é essencial e eu venho aqui, trazer essa importância para esses jovens que ainda não são sindicalizados. ¿Cuál es tu experiencia en la CJTA? ¿Qué tenemos los y las jóvenes para aportar en esta lucha? Eu comecei a militar no comitê assim que entrei na CUT Brasil, em 2018. Comecei a participar das reuniões. Tive a oportunidade de estar na primeira reunião do comitê, que foi no Panamá. É um importante espaço em que a gente começa a ouvir os nossos companheiros e companheiras que fazem parte também do Comitê de toda a América Latina e começa a compreender o quanto tem pessoas em outros países passando por desafios iguais ao nosso aqui. É uma troca de experiência muito grande. Agora, em 2021, adentrei mais ainda, vindo à presidência do comitê da CSA, e é importantíssimo compreender quantos jovens tem nessa América Latina que necessariamente tem a disposição para a luta, tem o fortalecimento necessário para a nossa militância. E a minha experiência com o comitê é um tanto bem recente, que de 2018 para cá. Foi períodos bem difíceis da conjuntura aqui no meu país, em que o comitê me ajudou, me fortaleceu, porque a gente, através do comitê, passa a dialogar mais sobre o nosso desafio aqui no Brasil, as mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho. Então, é uma experiência essencial, extraordinária o comitê hoje para esses jovens que participam, E para mim, hoje nós temos ainda, temos muitos jovens filiados aos sindicatos. A juventude, ela fortalece muito porque ela traz essa ousadia primordial para as mudanças estruturais que são necessárias hoje no movimento sindical. A gente vê que essas alterações, as mudanças, a digitalização, as novas tecnologias, tudo isso tem impactado demais os trabalhadores, o mundo do trabalho. E a juventude vem nesse momento de resistir, de ter a coragem de lutar, de vir para a luta. Eu acho que a juventude ela tem e é essencial nessa luta
vem para construir mesmo. A gente nota que vários companheiros e companheiras que são sindicalizados compreendem o seu papel, né? A juventude, ela é revolução, sempre foi. A gente vê que na história, principalmente das grandes conquistas, sempre foram puxadas pela juventude, seja nas ruas, né, através das grandes convenções trabalhistas. E tudo isso a gente traz como construção. Né? A juventude, na verdade, decorrer dos anos, né, constrói o movimento sindical de diversas formas. Mas, com certeza, a gente, como geral, acredita que é necessário haver mais espaço para a juventude. Hoje a gente nota que vários jovens estão mais nos espaços que é a secretaria, né, e a gente cada vez mais busca mais espaços, mais conquistas. Eu acho que essa construção nessa fase de juventude é essencial e é o que consegue canalizar todas as nossas lutas do movimento sindical, a nossa luta por direitos, né, contínuo, porque é uma grande fase, a juventude passa por uma grande fase, né, aqui a gente, dos 18 anos que se inicia, né, no campo, na cidade, geralmente no campo é mais jovem ainda, 16 anos, e já começa a se trabalhar, e vai até os 35 anos, então é uma fase muito grande. Então, a nossa juventude, ela é responsável por os pilares, né, do movimento sindical, mas que a gente cada dia mais tem que ressaltar isso, tem que fortalecer a luta da juventude e se desafiar cada dia. A juventude é isso, é coragem, é ousadia, é resistência, e buscar cada dia mais essa revolução que a gente necessita, de mudanças, né, como eu já falei no início, das estruturas que precisam cada dia mais estar firmadas para nos ajudar e fortalecer cada vez mais o nosso movimento sindical. Como jóvenes, seguimos caminando hacia un modelo sindical fuerte, abierto, plural, democrático, participativo y con igualdad. Dame esos 5. 5 ejes para fortalecer el movimiento sindical y la juventud trabajadora de las Américas. Eje número 1. Organizar. ¿Alguna vez intentaste luchar solo por tus derechos? ¿Cómo te fue? Difícil, ¿verdad? ¿Has notado que cuando nos organizamos, cuando nos unimos, tenemos más fuerza? La organización colectiva nos fortalece como clase trabajadora. Si ya estás afiliado o afiliada a un sindicato, sabes el poder que la organización colectiva nos brinda como clase. La organización sindical representa a la clase trabajadora. Recuerda, la libertad sindical es un derecho humano y un pilar de la democracia en nuestros países. Si eres un joven trabajador o trabajadora, afíliate a un sindicato. Vamos a construir la lucha de la clase trabajadora. Familiarízate con los 5 ejes de esta campaña: organizar, participar, representar, formar y posicionar. Dame esos 5. Esto fue todo por hoy. También podés leer la revista digital Nuestras Voces en csa-csi.org. Y escuchar la primera temporada de Nuestras Voces Podcast en Spotify, donde entrevistamos y conocimos a jóvenes sindicalistas de las Américas. ¡Hasta la próxima!